Hola muchachos, hoy vamos a estudiar los conectores adversativos, los copulativos y los disyuntivos. ¿Están listos? Los conectores adversativos, los copulativos e los disyuntivos. Primeiro, a gente tem que entender o que são conectores. Conectores são palavras que vão unir termos, palavras, ou vão unir algumas ideias, né? Dentro de uma mesma oração ou dentro de duas orações. Por exemplo, Mercedes va a trabajar e Pablo se queda em casa. Mercedes va a trabajar é uma oração e Pablo se queda em casa é outra oração. Tudo bem? E nós temos aqui duas ideias. Mercedes va a trabajar, Pablo se queda em casa. Mercedes vai trabalhar e Pablo fica em casa. Então, o que eu vou fazer para unir essas duas orações, essas duas ideias? Eu utilizo um conector. No caso aqui, nós utilizamos o conector e, tá? Para quê? Para ligar as ideias ou para ligar as duas orações. Tudo bem? E quais são esses conectores? Nós temos aqui os conectores copulativos. O que são conectores copulativos? São aqueles conectores que vão trazer uma ideia de união, de adição, de soma, tá? Seja essa união positiva ou negativa, tudo bem? E quais são esses conectores? O I, o E e o NI, né? Que significa I, o nosso Izinho também, e o NEM, tudo bem? Então aqui, ó, no comprou los libros, ni los quadernos. Estamos unindo aqui o quê? Algumas palavras, alguns termos, livros e quadernos, tudo bem? E eu utilizei o ni, que significa nem, tá? Amar e ser amado. Quais são as duas ideias? Amar, ser amado, né? Então, nós utilizamos aqui, ó, o i, né? Pra o quê? Pra juntar as duas palavras ou termos, tudo bem? Observe. Esse conector Y, ele vai ser sempre utilizado com a ideia de soma. Então, Juan e Ana, Maria e José, manzana e pera. Então, você sempre utiliza o Y com a ideia de I, tá? Só que vai haver dois casos em que você vai trocar o Y por E. Quais são esses dois casos? Quando a palavra seguinte começar por I ou por HI. Então, observe. Se reunieron e hicieron los trabajos. Por que eu não utilizei o Y aqui? Porque a palavra seguinte inicia por HI. Então, sempre que a palavra seguinte iniciar por HI ou também por I, você troca o Y por E. Cuidado com essa regrinha, tá? Agora, vamos para os conectores disyuntivos. O que são os conectores disyuntivos? São os conectores que vão expressar uma alternância, uma opção e oferecer uma possibilidade de escolher entre alguma coisa ou algo e excluir outra. Ou seja, os conectores disjuntivos, tá? Eles vão ser utilizados com a ideia de alternância, de escolha. Quais são eles? O ou o, tudo bem? O ou o. Então, observe. Corre uma maçã ou uma pera. Pegue uma maçã ou uma pera. Então, observe que eu utilizo o, né? Com a ideia de escolha. Manzana ou pera. Ou seja, maçã ou pera. El pez se come frio ou cozido. Ou seja, o peixe se come frito ou cozido. Olha aí, uma escolha, uma alternância, né? Uma opção. Agora, observe que aqui também tem uma regra. O conector o deve ser usado como o antes de palavras que empiecem por o ou por HO. Ou seja, nós sempre vamos utilizar quando houver ideia de opção o, tá? Só que vai haver dois casos em que eu troco o por o. Quais são esses casos? Quando a palavra seguinte iniciar por o ou por HO. Então, olha, observe. Observe. Ayer, o oi. Ou seja, ontem ou hoje. Ayer, o oi. Por que eu não utilizei o o e sim o? Porque a palavra seguinte inicia por HO. Tudo bem? Nesse caso, você troca o o por o. Tudo bem? E
los conectores adversativos. O que são os conectores adversativos? São aqueles conectores que vão expressar uma oposição, uma diversidade ou um contraste, né? Uma oposição a respeito de algo. Quais são eles? O pero, o sin embargo, o no obstante, o mas, o sino. Então vamos observar. É um livro curto, pero muito interessante. Ó, o livro é curto, mas o livro é o quê? Interessante. Traz uma oposição de ideia, né? Então utiliza o pero, que significa mas. Este livro é curto, sin embargo, muito interessante. Esse livro é curto, no entanto, é muito interessante. Observe que aqui eu utilizei o pero porque ele está no meio da frase, tudo bem? O sin embargo é muito utilizado no início, olha, no início da frase. Então, esse livro é curto. Sin embargo, observe que ele já iniciou a frase, então eu utilizo o sin embargo quando iniciar as frases, certo? No início do período. Tenho hambre, mas não vou a comer. Eu tenho fome, mas eu não vou comer. Esse mas aqui também indica mas, é o nosso mas, tudo bem? Ahora hace sol, no obstante lloverá por la tarde. Agora faz sol, no entanto, choverá pela tarde. É uma ideia de oposição. No es mi pero, sino el suyo. Observe que esse sino, ele sempre virá quando a frase anterior, ela vier negando. Sempre vamos ter que encontrar uma palavra negativa antes. Então, ó, no es mi pero, sino el suyo. Sino significa também mas, né? Só que você vai ter sempre que encontrar uma frase negativa anteriormente, né? Uma palavra negativa. Mi mujer no está de vacaciones. No em casa, ó. Mi mujer no está de vacaciones. Sino em casa. Então, eu nego a primeira oração, tá? Para utilizar o sino. Muitas gracias. Hasta la vista.